Sinal, tá? Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre sua vida. E queremos convidar você a estar hoje conosco, aqui no nosso culto da Ibacoque. Estamos aqui com o mesmo compromisso de sempre, dizer para você que a gente quer comunicar a você a verdade do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. E queremos ser instrumentos de Deus para a sua vida. Desejamos que esta igreja, a Igreja Batista em Coqueiral, Ibacoque, queremos dizer que ela é um instrumento dessa graça de Deus para comunicar, para dizer para você do amor de Deus. E a gente quer estar aqui para te dizer isso sempre, para anunciar Jesus, o nosso Senhor, para anunciar a verdade que Ele nos trouxe. Então seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, seja muito bem-vindo nesse encontro que a gente tem todos os domingos. Nós vamos orar agora, agradecer ao Senhor por estarmos aqui, pedimos que Ele abençoe sua vida, que Ele abençoe sua casa, que Ele abençoe os seus pensamentos, o seu viver, que tudo seja feito debaixo da bênção de Deus, que tudo seja realizado sob a orientação, os cuidados desse Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos encontramos nesse lugar mais uma vez, Senhor, com o mesmo propósito de dizer da verdade do Senhor, do Evangelho do Senhor, da palavra do Senhor a todos. Queremos ser ministrados pelo Teu Espírito e que o Senhor venha ministrar através de nós a essas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor abra corações, mentes, a começar pelos nossos corações e mentes. Ó Deus, que isso venha chegar a todos os irmãos, venha chegar a todos que nos ouvem nesta hora. Que esta verdade da Tua palavra venha encontrar lugar em nós para nos transformar. Porque toda vez que nos encontramos diante do Evangelho, Deus, não há outra situação para quem ouve, como diz Jesus, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça, aquele que ouve, não tem outra alternativa a não ser abrigado e ser transformado pelo poder dele em nossas vidas. Dar frutos dessa transformação, que o Senhor venha abençoar a gente, Deus, e abençoar todos os que estão nos ouvindo nessa noite. Temos uma noite aqui abençoada, um tempo agradável, transformador, abençoador, consolador, desafiador na vida de todos nós. Por favor, usa as nossas vidas, peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora chamar o Ministério de Louvor, nós vamos cantar ao Senhor, bendizer o Senhor, o Deus da nossa vida. Então nós vamos adorá-lo por meio dos cânticos espirituais. Cante, onde você estiver, cante. É um momento de culto, de adoração, junto com seus irmãos. A gente é um adorador em tudo que a gente faz, tudo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Portanto, as coisas mínimas, para quem carrega a consciência de Deus, faz tudo em nome do Senhor, para o Senhor, com uma consciência do Senhor em tudo, de gratidão no que faz, de alegria no que faz, de serviço no que faz, por isso. Portanto, cante, mas hoje é para a gente fazer isso junto, né? A gente pode fazer isso todo o tempo todo, e fazemos o tempo todo, vivemos o tempo todo nesse estado de adoração. Mas hoje é junto com a gente. Hoje estão os irmãos todos aqui, do Ministério do Louvor, nos dirigindo exatamente para isso. Então cante, se puder cantar, abra sua boca, cante com toda a força do seu coração. Se não der para cantar alto, cante baixo, mas cante com toda a intensidade do seu coração. Se não der para abrir a boca, cante aqui. Cante onde Deus ouve. Cante onde é verdade. Em nome de Jesus.
Bem-vindo
possa estar adorando ao Senhor, compartilhando esses cantos, desses louvores, que o Senhor merece. Salmo 73, 28, o salmista nos diz que como é bom estar perto do Senhor. Amém, tudo certo, irmão. Vamos continuar adorando a nosso Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia da tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia da morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Amém. Cremos na presença viva
desse Jesus. Cremos que estamos na presença dele, realmente. Não porque estamos aqui no momento de culto comunitário, né, ou culto com todos que estão em casa, aqui junto com a gente. Não. A presença dele é viva em todos os lugares, o tempo todo. É assim que cremos. Nós vamos orar. Gostaria de orar pela sua vida nessa noite. Não sei como é que você está vendo os dias, como é que você está vivendo os dias. Presumo que não esteja fácil. E não está mesmo. Eu digo por mim, não está fácil. Você às vezes sonha uma coisa, planeja uma coisa, e nem sempre as coisas são exatamente conforme você planejou. Mas a gente vai crendo numa soberania e numa vontade amorosa de Deus, que está sobre todas as coisas, e que ultrapassa a nossa própria interpretação da vida, porque o mais importante é o que Ele quer, muito mais do que eu quero. Então, eu gostaria que hoje, em nome de Jesus, você colocasse a sua vida nas mãos do Senhor e descansasse na vontade dEle, como de Jesus. Não seja o que eu quero, mas o que Tu queres. O que Tu queres, Senhor. E se Tu queres para mim o que eu tenho vivido, bendito é o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor há de mudar as coisas no tempo certo, conforme a Tua vontade, que é sempre o melhor. Porque a minha vontade é completamente ruim, desagradável e imperfeita. A Tua, ao contrário, é boa, agradável e perfeita. E é nessa vontade que a gente descansa, é nessa vontade que a gente vive. Então, em nome de Jesus, coloque diante do Senhor a inquietação do teu coração, da tua alma, as preocupações que você tenha, seja de que ordem for. O Senhor, o Deus da tua vida, ouve a tua oração. Muito mais do que aquilo que sai dos teus lábios, é aquilo que se expressa no teu coração, que é aquilo que Ele está ouvindo mesmo. Eu sempre penso que Deus, Ele não ouve simplesmente as minhas orações, que muitas vezes nem chegam a ser a verdade do que eu estou sentindo, do que estou sendo. A minha verdade está aqui dentro. Por isso que Paulo vai dizer que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que ele está dizendo? Está dizendo que eu não sei orar, mas o Espírito habitando em mim expressa de mim aquilo que de mim eu não consigo, que eu não tenho possibilidade. Portanto, Deus ouve os gemidos inexprimíveis expressos pelo Espírito, com quanto eu fale, com quanto eu diga, e quero até na minha limitação dizer. Mas o Eterno, Ele ouve o que está aqui dentro. É o Espírito que em mim clama, Abba, Pai, conforme Paulo diz, que clama Paizinho, que cria uma relação de proximidade, de verdade minha com Deus. A oração é sobretudo a expressão dessa interioridade, que muitas vezes é inatingível pelas minhas buscas conscientes, mas tem um Espírito que expressa aqui em mim aquilo que eu não consigo expressar, com gemidos inexprimíveis, gemidos que nenhuma expressão humana consegue dar sentido a ela, mas que tem todo sentido para o Eterno, para o Senhor. A esse Deus que vamos orar agora, o Deus que te conhece mais do que todo mundo, mais do que você mesmo, e mais do que a sua própria expressão, e Ele se expressa em você. É por isso que eu sempre falo da graça de Deus. Sabe por quê? Porque eu nem sei orar, Ele ora em mim, por mim. É lindo. É Deus em mim, fazendo em mim as minhas impossibilidades. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui, podendo falar contigo, Deus. Pois poder falar contigo podemos em todos os lugares, mas hoje aqui de modo especial, com os meus irmãos, orando com eles, por eles.
São pessoas, ó Deus, que estão agora com seus corações, ó Deus, inclinados a Ti, fazendo as suas orações do jeito que podem, do jeito que é possível, do jeito que vem ao coração e à mente, mas sabendo que muito mais do que isso, a gente nem sabe orar, que a verdade da gente é expressa pelo Teu Espírito em nós, através de gemidos inexprimíveis, gemidos que não ganham expressão no vocábulo humano, mas que ganham todo sentido para Ti. O Espírito que clama em nós, Abba, Pai, Paizinho, Pai, cuja expressão relacional é a mais íntima, é a mais verdadeira, é como uma criança expressando a verdade, de ir na direção do Pai e simplesmente dizer: Pai, estou aqui. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos nas dores deles, nas preocupações deles, nas inquietações. Que Teu Espírito esteja vasculhando, sondando, perscrutando a alma, o coração, o ser, dando a Ti, Deus, toda a informação, todo o entendimento de que somos, de quem somos, do que há em nós, Senhor. Abençoe os nossos irmãos, abençoe as famílias, ó Deus, que sejam famílias edificadas, ligadas em Ti e por Ti. Que o Senhor esteja dando, Deus, todo suporte, todo sustento necessário a cada casa e a cada família agora, Senhor, por favor, em nome de Jesus. O Senhor venha consolar, fortalecer, animar. Que o Senhor venha, Deus, transformar pessoas pelo Teu poder, Senhor, pelo poder do Senhor no coração de cada pessoa agora. Como diz Paulo, que o Espírito que vivificou Jesus vivifique os nossos corações, os nossos corpos. Que haja vivificação de corpos, de mentes em Ti, mentes voltadas, mentes desejosas de terem a vida de Jesus nelas, para que expressem Jesus por elas, a esperança, a vida, o amor, a pessoa de Jesus em tudo, Senhor, por favor. Seja com cada lar, cada casa, cada vida, cada mente, nessa noite, Senhor. Somos Teus, precisamos da Tua graça, do Teu amor enchendo nosso coração todo o tempo, para a gente se sustentar em meio a tanta luta e tanta dificuldade. Obrigado, porque Tu estás conosco todos os dias, para nos fortalecer e nos direcionar nesses tempos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ouvir agora uma família que não é aqui da igreja, da Ibacoque, mas é uma família que pertence ao meu coração. Essa família, o casal que deu origem à família, evidentemente, o Albert, que era lá da igreja, ele e sua esposa, e nós da Segunda Igreja Batista aqui da Barra. Casal amado, querido, e que mandou pra gente um vídeo. Eles estão sempre ouvindo pra gente aí os cultos, e eu quero agradecer a Deus pela vida deles. Hoje tem frutos, né? São 2 filhinhos amados também, e nós vamos ouvi-los agora, a família Santos. A gente tem um prazer enorme de tê-los aqui com a gente. Eles enviaram um vídeo com a participação deles, o Albert, a Guiliane e os 2 meninos deles, 2 filhos. Que eles recebam um abraço, um beijo aqui da Ibacoque. É um prazer tê-los aqui, louvando, bendizendo o Senhor, neste que é o mês da família. Então vamos ouvi-los.
bênção do Senhor está sobre mim. Sobre todos os meus, o seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar. Na minha mesa o pão não faltará. A bênção do Senhor está sobre mim. Sobre todos os meus, o seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar. Na minha mesa o pão não faltará. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Amém. Amém. Muito bom vê-los. Quando pastoreava ali a segunda igreja, Albert e Guilherme nem namoravam, né? Depois começaram a namorar e hoje está aí a família bonita, graças a Deus. Estão morando em Vitória e, como disse, estão aí sempre com a gente. Mais uma vez, um beijo para vocês, obrigado pela participação e que não só a sua casa, a casa de todos nós, de todos os irmãos aqui da Ibacoque, seja uma bênção, seja abençoada por Deus, tenha o pão, seja alcançada todo dia por essa bênção que já nos alcançou em Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, chamar aqui o Ministério do Louvor. Vamos bendizer o Senhor, cantando, louvando, expressando por meio de canções, de cânticos, a nossa alegria em Jesus, a nossa fé em Jesus. Vamos cantar. Teu sorriso
rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso, a vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ah, Deus, como é bom poder estar em tua presença, Deus. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Nós te exaltamos, ó Deus, porque tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que provê todas as coisas para nós, ó Deus. Nós somos dependentes do Senhor, ó Deus. Declaramos a ti o nosso amor e rendemos a ti a nossa adoração. Amém. Este é o meu desejo.
Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro dos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4. Lá no Novo Testamento, embora tenha esse nome de Hebreus, é no Novo Testamento. Capítulo 4, do verso 14 até o verso 16. Hebreus 4, de 14 a 16, que nos diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos
com toda firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Amém. Livro dos Hebreus é uma carta endereçada aos cristãos de origem hebraica, aos cristãos judeus. E nela, o autor desta carta, ele tem por objetivo mostrar, por meio de toda representação manifestada no Velho Testamento, que em Cristo Jesus aquilo que havia lá no Velho Testamento está ultrapassado, se tornou obsoleto. Por isso ele usa tudo para mostrar que, usa tudo do Velho Testamento para mostrar que em Jesus todas essas coisas se superaram ou foram superadas. Esse é o propósito dele. Por isso que no capítulo 10 ele vai dizer que a lei, ela é apenas sombra do que haveria de vir. Era apenas sombra dos benefícios que haveriam de vir. Que mais importante é a realidade. Então o que ele quis dizer? Que tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, que a própria lei, que tudo aquilo era uma sombra, era um arquétipo, era uma representação daquilo que se cumpriria em Jesus. E toda sombra, ela é uma manifestação, ela é uma representação distorcida, sem substância, daquilo que ela reflete, ou daquilo que ela é sombra. Por exemplo, quando você vai conversar com alguém ou vai estar com alguém, você não quer estar com a sombra dela, ainda que a sombra dela represente, em razão da luz que bate e reflete no chão, você não quer conversar com a sombra dela, você quer conversar com a pessoa. A sombra só é um borrão da figura da pessoa, daquilo que ela é. Quando Hebreus diz que a lei é apenas sombra dos benefícios que haveriam de vir, mas que Cristo é a realidade, significa que todas aquelas coisas do Velho Testamento só eram borrões, só eram sombras representativas do que em Cristo é. E aqui ele vai usar essa ponte para demonstrar daquilo que era o Velho Testamento, para demonstrar quem Cristo é. Ele vai chamar Cristo, aqui Jesus, do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era, entre os sacerdotes, o sacerdote principal, por isso sumo sacerdote, o primeiro sacerdote, o sacerdote mais importante. E ele vai dizer, temos um grande sumo sacerdote, Jesus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote tinha algumas atribuições, dentre elas, uma importante era entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para sacrificar pelo povo, em favor do povo, para que esse povo tivesse o perdão dos seus pecados. Então você tinha no templo o átrio das mulheres, o átrio dos homens, o átrio dos sacerdotes, você tinha o santo lugar, e no lugar mais interior do templo, você tinha o Santo dos Santos. Era ali a presença de Deus, e representava a presença de Deus aquele lugar. Era o lugar de maior proximidade de Deus, numa representação. Nós cantamos agora há pouco que o véu que separava não separa mais.
entre o santo lugar e o santo dos santos, o que separava esses dois lugares era este véu, essa cortina espessa, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava a fim de representar o povo todo, levando consigo uma oferta, um animal, para que pudesse expiar o pecado de todo o povo. E aí ele está dizendo que Jesus é esse sumo sacerdote. Mas esse sumo sacerdote não entrou nesse santo dos santos do templo. Ele vai dizer o seguinte: ele adentrou os céus. Quando ele está dizendo aqui, o autor aos Hebreus está se referindo a isso. O sumo sacerdote terreno da família de Arão, descendência de Arão, entrava no santo dos santos, que representava essa presença de Deus, esse lugar representativo de uma proximidade com Deus. Ele vai dizer aqui que Jesus entrou nos céus, que é o lugar representado pelos santos dos santos. Portanto, o santo dos santos é uma sombra dos céus. O céu é a verdade maior, o céu é a realidade maior, é onde ali de fato Deus está, como também está em todos os lugares, evidentemente, mas ali a presença de Deus é essa presença viva, poderosa. Ele não entrou num lugar estabelecido dentro de um templo construído por mãos humanas, ele entrou nos céus. Ele me representa lá. Ele me representa nessa relação com Deus, desse lugar íntimo, dessa presença viva e poderosa de Deus. Portanto, quando ele está se referindo aqui, ele fala assim: olha, o nosso sumo sacerdote, ele não foi nesse lugar, por melhor que seja construído, é simplesmente uma representação muito mal acabada, muito simplificada, muito mal constituída, em relação à verdade que é o céu, o lugar onde de fato a representação faz sentido. Na verdade, o sumo sacerdote era uma sombra de Jesus, o santo dos santos, uma sombra dos céus, onde Jesus entrou por mim, por você, entrou para ser a nossa representação nessa expiação pelos nossos pecados, a fim de que ali ele pudesse nos representar e dizer: os pecados estão perdoados, seus pecados foram perdoados, de modo absolutamente definitivo. É interessante porque é isso que ele vai dizer lá em Hebreus 10, eu disse, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Não. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, sendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Quer dizer, quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, aquilo não era capaz de perdoar pecados, era capaz de aliviar a consciência durante um tempo, para que no outro ano seguinte fosse novamente o sacerdote lá e sacrificasse novamente e pudesse causar um certo alívio, porque houve perdão de pecado lá dentro, mas nunca era capaz de perdoar os pecados. A consciência nunca ficava em paz, nunca havia uma certeza e uma convicção de que o pecado foi perdoado de verdade. É por isso que Jesus é esse sumo sacerdote que entrou no céu de maneira definitiva, não uma vez por ano, mas num único sacrifício, capaz de perdoar os pecados da gente de uma vez por todas. Aquela representação, aquela sombra, ela não tinha efeito sobre mim, ela reportava aquilo que tem efeito sobre mim, que é Jesus. Ela era uma remetência ao que Jesus fez. É disso que ele está dizendo. Quando ele entra nos céus e adentra nos céus, ele adentra de modo definitivo para decretar o perdão absoluto dos nossos pecados. Ele vai dizer: apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, quer dizer, que a gente fique firme nisso.
que a gente creia nessa verdade, que a gente creia que Jesus de fato é esse sumo sacerdote que entrou de maneira definitiva, de uma vez por todas, como ele vai dizer mesmo no capítulo 10, o sacrifício de Jesus foi uma única vez e de uma vez por todas, é de modo definitivo. Porque se a gente não pegar essa verdade, a gente o tempo todo vai carregar uma consciência de culpa o tempo todo, numa tentativa da gente tentar amenizar essa culpa pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelos nossos métodos, pelas nossas formas, pela nossa religião, pelo nosso comportamento religioso. A gente vai tentar o tempo todo aliviar isso, como se fosse possível, por meio de atos nossos, tentar buscar um perdão que já foi dado em Jesus. Mas quando a gente crê, a gente se firma nessa fé. Por isso ele diz, apeguemo-nos com firmeza. O que o autor aos Hebreus estava dizendo é, não retrocedam a uma fé anterior a Jesus, ou a uma crença anterior a Jesus, que não dá a certeza de que o pecado foi perdoado, que é necessário alguém o tempo todo fazer as mediações da gente com Deus. A gente foi perdoado de maneira definitiva. Deus em Cristo Jesus nos perdoou definitivamente na cruz do Calvário. Ele entrou aos céus como aquele que diante de Deus entra para dizer, está pago. É interessante porque lá no capítulo 10, logo depois ali do que eu li, diz assim, porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes venha perdoar pecados. Quer dizer, todos os anos que o sumo sacerdote entrava lá para perdoar, na verdade, aquilo era uma representação de uma insuficiência do que iria acontecer, aliviava a consciência momentaneamente, mas não era capaz de transformá-los em seres perdoados definitivamente pela graça de Deus. É por isso que o autor aos Hebreus está querendo que eles não retrocedam para aquele tipo de fé, para uma fé que o tempo todo tem que ficar culpado e buscar uma forma de tentar amenizar o perdão dos pecados por alguma ação, por alguma atitude, por algum sacrifício, por alguma forma de tentar se aliviar e tentar ter algum saldo com Deus pela via das ações humanas. Por isso ele diz, peguem firme, gente, peguem firme, porque se vocês não pegarem firme, haverá aquela pontinha de uma dúvida de que de fato o pecado de vocês foi perdoado, e sempre haverá assim uma tentativazinha de tentar se consertar com Deus pela via da própria ação e da própria atitude. Aí ele vai dizer, temos um sumo sacerdote pela fé que professamos, pois temos um sumo sacerdote que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha que coisa linda, ter Jesus como sumo sacerdote é a coisa maravilhosa, porque nós temos um sumo sacerdote que tem compaixão da gente. Sabe por quê? Porque ele sabe exatamente o que é ser como a gente. Ele sabe como é, ele sabe como é que é ser a gente, ele sabe pelo que passamos, ele sabe das nossas fragilidades, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas impossibilidades. Sabe por quê? Porque ele passou pelo que passamos. A coisa linda do Evangelho é que nós não temos um representante diante de Deus, que é o próprio Deus se fazendo homem em Cristo, que não seja alguém que não saiba o que eu passo todos os dias, o que eu enfrento nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. Ele sabe. Sabe por que ele tem compaixão de mim? Porque ele sabe exatamente o que é que eu passo. Nós temos um sumo sacerdote que como nós, diz aqui, como nós, em tudo foi tentado, em todas as dimensões da existência humana, ele foi tentado. Ele também sentiu-se compungido a fazer, a pensar, a agir
pela sedução dos próprios desejos humanos, mas sem pecado. Aqui está a grande distinção. Mas ele sabe. Ele sabe. Não é que ele não saiba. Ele não é um ser que está distante da minha realidade, que nunca soube. Não, um dia ele encarnou-se e habitou entre nós, para poder saber exatamente o que é ser eu. É interessante, ele nos criou, porque diz que Deus em Cristo nos criou, ele é o Verbo encarnado, que criou a mim, a você, a cada um de nós. Mas ao mesmo tempo ele assumiu também a minha condição e a sua, uma vez que ele se encarnou. Portanto, ele sabia o que era a gente por ter nos criado, mas muito mais do que isso, ele sabe quem é a gente, do que somos formados, das debilidades que temos, das tentações que passamos, não porque nos fez, mas porque se tornou como nós. Essa é a grande delícia, beleza, encanto da fé em Jesus, porque eu não estou falando de um ser transcendente que nunca se tornou imanente, nunca se tornou fragilizado, nunca se tornou humano como eu. Portanto, ele sabe do que eu passo. Ele não é um ser da insensibilidade. O problema dele, ele que se vire com as dores dele, com a fraqueza dele, com as tentações dele, com os pecados dele. Não. Um dia ele se humanizou como eu e sabe exatamente o que é estar à flor da pele nas fragilidades da vivência humana, dos enfrentamentos da vida humana, das dores humanas, das labutas humanas. O Jesus que creio é esse Jesus que se compadece de mim porque sabe o que sou, sabe do que passo. Isso não é estranho para ele. Nada do que nenhum de nós passe é estranho para Jesus. Como eu disse aqui, ele não pecou, mas ele sabe de todas as induções dessa vivência humana e dessa natureza humana que nos compunge, que nos leva a pecar, enquanto ele, em momento nenhum, pecou. E como eu disse, ele é esse sumo sacerdote que entra diante de Deus. Lá, o sumo sacerdote do Velho Testamento, ele levava um tourozinho, levava um bodezinho, para sacrificar pelo pecado da humanidade. Jesus, como sumo sacerdote, não levou touro, nem bode nenhum, ele levou a si mesmo. Ele era o sumo sacerdote, ele era o sacrifício, ele mesmo era aquele que sacrificava e se sacrificava em favor dos meus pecados, sabendo exatamente o que sou. É interessante que também, quando o sumo sacerdote sacrificava lá o touro ou mesmo o bode, esse touro, esse bode não sabia exatamente o que eu vivia. Jesus, como o meu sumo sacerdote, como o meu sacrifício em favor de mim, ele sabe o que eu vivo, sabe das minhas dores. Eu não consigo entender um Jesus frio, iracundo, indiferente, que não se compadece da dor que eu sinto, da fragilidade que eu tenho, dos tropeços que tomo, das quedas que levo. Ele sabe de mim. E louvo a Ele, sabe, porque Ele se compadece em razão de saber exatamente o que é viver nessa dimensão existencial, nesse lugar de dor, nesse lugar de luta, nesse lugar de fragilização, nesse lugar humano. Não é um Jesus desumanizado, não é um Jesus dos tribunais frios, não é um Jesus da frieza julgadora, não é um Jesus do olhar soberbo, supra-humano, não é um Jesus da frieza daquele que olha como
um ser superior que não está dando a mínima para mim naquilo que vivo. Ele sabe o que é viver como eu vivo, como você vive. Ele é o meu sumo sacerdote, é seu sumo sacerdote, e graças a Deus por isso, porque nós temos esse sumo sacerdote que sabe o que é ser a gente, naquilo que a gente é. E aí ele vai chegar como conclusão uma coisa bem interessante. Ele vai dizer: assim aproximemos, por isso, por saber que Jesus é isso, que Jesus é assim, que Ele se compadece de nós, porque sabe daquilo que vivemos, em razão de ter vivido o que vivemos. Ele diz assim aproximemo-nos do trono da graça. Olha que coisa linda. Se você não consegue entender isso como uma música gostosa a ser ouvida, um soneto lindo a ser escutado, uma beleza do amor de Deus a ser penetrado em você, eu gostaria muito, sinceramente, que você revisse todas as convicções da sua fé em Jesus. Porque o que ele diz, assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que ele está dizendo? Que em razão de Jesus ser quem Ele é, e ter passado pelo que passou, ter vivido a minha natureza e ser esse sumo sacerdote, Ele diz, assim, como consequência disso, eu posso me aproximar, você pode se aproximar do trono da graça, com confiança, isto é, sem medo, sem neuroses, sem amedrontamentos, sem se sentir aterrorizado. Sabe por quê? Ele vai dizer: se aproxime com confiança, caminhe com a certeza de quem vai se aproximar do trono da graça, porque o trono não é o trono do julgamento, não é o trono da severidade, não é o trono que me mede pelas medições da perfeição, mas é o trono da onde emana a graça, é o trono da graça, do favor imerecido por mim, desse favor que Deus tem por mim, não porque eu mereça. Esse trono emana a graça. Aproximemo-nos, não fique longe. Quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, todo mundo ficava do lado de fora, tendo expectativa do que acontecia lá dentro, mas não podia chegar. Ele diz: não, a gente pode chegar no trono da graça, pode se aproximar, com toda a confiança de quem não precisa ter medo de Deus. A fim de receber o que de lá? O que vem do trono da graça? Julgamento? Castigo? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Talvez seja um dos assuntos mais difíceis de se tratar, é graça. Por quê? Simplesmente porque as pessoas não entendem. Comumente, isso eu já ouvi muitas vezes: se a graça, então, basta me relacionar com Deus de modo absolutamente relaxado, que aí Deus já bate perdão de Deus mesmo, então avacalho. Deixa eu dizer para você, nós estamos falando de graça, meu irmão, não de brincadeira nem de gracinha. Quem crê na graça experimentou um perdão de Deus que para ele é a coisa mais valiosa que ele tem. E não se abusa e nem se brinca, porque quem experimentou a graça como perdão e salvação, experimentou também a graça como transformação. Experimentou a graça como mudança. Quem conhece a graça de Deus pela fé, porque é pela fé, faz da graça o maior tesouro que ele tem, sem dela fazer gracinha. Graça não é gracinha.
Quem um dia conheceu o amor de Deus, cria uma relação de uma sujeição a esse amor que quer viver para Ele. É porque as pessoas não conseguem entender que a graça que me salva é a graça que me transforma. Porque inclusive o benefício da graça é me transformar. Porque inclusive a salvação pela graça é eu ser transformado por ela. Eu sou salvo de mim mesmo, eu sou salvo da minha mentira, do meu engano, da minha perdição. Isso é graça. Não consegue entender que a graça de Deus, ela não só me perdoa, mas me perdoa para a vida, para eu viver a vida em Cristo. Por isso que ele diz, vá com coragem, meu amigo. O trono é da graça. Se esbalde na graça de Deus. Experimente todo o favor de Deus. E quem experimenta o favor de Deus, meu amigo, é mudado pelo favor de Deus. Vocês recordam de uma parábola de Jesus? Quando Pedro faz a seguinte pergunta: Senhor, quando perdoarei o meu irmão? Você lembra? Aí Pedro fala o quê? 70 vezes 7. Aí ele propõe uma parábola que é assim: um rei resolveu um dia que iria pedir contas a todas as pessoas que deviam. Começou por um servo que devia tudo para ele, devia tudo, e não tinha como pagar. E aí esse servo pede, me perdoa e tal. Aí fala assim: esse cara não tem como me pagar, eu vou perdoá-lo, eu vou deixá-lo ir. E aí no meio do caminho esse cara encontra um conservo dele, alguém que também era servo com ele, que devia uma quantia pagável, uma quantia possível de ser quitada. E ele encontra esse cara e diz: olha, você tem que me pagar tudo. Ele diz: não, vou te pagar. Não, você tem que me pagar agora. Não pagou, e aí mandou que ele fosse preso. Esse senhor, sabendo que havia acontecido, o rei mandou prender esse cara e colocá-lo preso nas trevas exteriores e fosse pago até o último centavo que ele devia. O que Jesus está ensinando ali? Que a graça que ele recebeu como perdão era a graça que ele tinha no coração para viver conforme ela. Quem um dia foi atingido pela graça, vive a graça de Deus na vida, não para o mal, não para a perversidade, porque se a graça fosse assim, a graça seria uma temeridade. A graça ela transforma, ela não me torna um ser da obrigação, da vivência religiosa obrigatória, não, mas da gratidão. Eu vivo para Deus grato. Quando Jesus conta essa parábola, o que ele queria dizer? Que aquele cara que foi perdoado pelo rei, ele deveria ser grato ao rei, expandir essa gratidão como manifestação de vida em tudo que ele fizesse, perdoando aquele servo, seu companheiro. Mas ele não sacou nada. Graça e alegria. Deixa eu dizer para você, a palavra gratidão tem raiz na graça. Gratidão, graça. A gente fica grato. Eu não sirvo a Deus por obrigação, porque se eu não fizer alguma coisa, serei castigado. Não. Parece que tem que ter o temor do Senhor. O temor é medo na perspectiva dessas pessoas. Temor, segundo o Evangelho de Jesus, é uma reverência grandiosa frente ao amor de Deus. Eu sempre digo uma coisa: o amor de Deus me causa um temor enorme, porque ele é tão grande que ele me deixa assustado, me deixa submisso, reverente a Deus. Temor não é medo, temor é reverência pela grandiosidade de um amor que eu não consigo entender e que não cabe nos meus entendimentos, na minha consciência, mas eu sei que é por mim. Por isso eu chego diante do trono da graça não com medo,
do que venha de lá. Será que Deus vai me castigar? Ele disse: se aproxima com confiança, meu amigo. Se aproxima como quem não tem que ter medo. Sabe por quê? Porque o que vem de lá será misericórdia e graça. O trono é trono da graça. Para alguns é trono do chicote, trono do terror, trono do medo, trono do juiz. Para quem faz de Jesus seu sumo sacerdote, é trono da graça. O que vai vir de lá é em meu favor o tempo todo. Tem gente que só funciona debaixo do chicote do inferno. Alguns dizem: pastor, tem que pregar sobre o inferno. Para quê? Para os crentes ficarem mais crentes. Pelo amor de Deus. Eu desisto. Porque se você serve a Deus com medo do inferno, meu amigo, então você não serve a Deus. A gente só serve a Deus quando a gente serve a Deus porque a gente ama, porque a gente foi alcançado por essa graça que me diz desse trono de graça, e dessa misericórdia e dessa graça que vem de lá. Vocês lembram a parábola do filho pródigo? Tem um filho que é extremamente obediente, nunca saiu da casa, trabalhava ali como um escravo. Ele mesmo fala: como um escravo, nunca te desobedeci. Às vezes a gente tem uma relação com Deus exatamente assim, como um escravo que tem medo de Deus. O beneficiado é aquele que experimentou o perdão, que sabe que da casa do pai só vem perdão. Não foi assim da casa do pai? Veio o que de lá? Chicote, porque ele saiu da casa? Veio de lá o quê? Castigo? Veio o filho, ele disse: opa, pega aqui, pega ele cara lá, nós vamos bater nele, fazer uma tortura com ele aqui, até ele pedir arrego, e ele confessar as besteiras que ele fez lá onde ele foi. Aí depois a gente vai aceitá-lo aqui como filho, mas um filho assim, mais ou menos, um semi-escravo. É uma das descrições mais lindas. O pai vê aquele filho vindo ao longe, ele corre, feito um doido, para abraçar o filho. Na cabeça de alguns tinha que ter: mas é a disciplina. A disciplina era o amor. A disciplina foi o que ele viveu lá no sofrimento dele, onde ele estava. A disciplina foi Deus abraçando ele. A disciplina foi a graça dizendo: você é meu filho amado. A disciplina foi dizer: toma aqui o teu anel de filho, o teu chinelo, você não é um escravo. E quem andava só quem andava descalço era um escravo naquela época, e que Jesus descreve. Ele diz: toma teu chinelo, toma teu anel, vou matar o bezerro gordo, que é para o lugar, que ele é preparado para o lugar, ou para o momento mais importante. Sabe do que veio de lá? Veio graça. Veio graça. Porque do Deus que eu amo, que sirvo, vem graça. E talvez se um de nós estivesse lá, teria dito: mas se perdoar esse cara, ele vai voltar de novo a fazer tudo o que fez. Meu amigo, quem experimentou o amor de Deus como perdão, quer viver debaixo desse amor a vida toda, porque sabe que ali é que a vida dele tem sentido. Difícil compreender a graça, porque muitas vezes o que a gente compreende é essa linguagem, não de um trono de graça, mas de um trono de julgamento, juízo, castigo. Eu só consigo ver em Jesus a alegria de dizer para mim que eu sou filho da graça, porque um dia Jesus entrou nos céus como meu sumo sacerdote, sabendo exatamente o que eu vivo,
sabendo da minha fraqueza, da sua fraqueza, sabendo da sua debilidade. Ainda que ele não tivesse cometido pecado, mas ele sabe exatamente do que é viver nesse mundo, com as dores, com as imperfeições, ainda que ele não fosse imperfeito, mas ele sabe o que é que um imperfeito passa, a razão de ter vivido num mundo imperfeito. Ele não pecou, como eu peco, mas ele sabe o que é viver sendo tentado, fragilizado. Ele sabe. Por isso, posso me achegar, você pode se achegar diante do trono da graça, do trono da graça, a fim de lá receber, sabe o quê? Misericórdia, a fim de lá receber graça no tempo da necessidade. Você tem um sumo sacerdote que é lindo, que é perfeito, que te ama mais do que tudo e sabe quem é você e do que você passa. Louvado seja Deus, aleluia. Nós somos aqueles que experimentam a graça do trono da graça. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Agradeça a Deus pelo sumo sacerdote que você tem, que entrou de uma vez por todas no santo dos santos, que é a presença, que é a realidade eterna, que não é um santo dos santos feito com as matérias humanas frágeis da distorção de uma sombra, mas entrou no santo dos santos, que é a realidade eterna, a fim de ser para você o seu sumo sacerdote, a fim de que você seja e já foi perdoado nele. Creia nisso. Jesus já te perdoou. Creia nisso. Ele já te perdoou. Ele te ama muito, te ama pra caramba. Ele te ama com um amor que não dá para medir. Ele quer que você se aproxime do trono da graça de Deus, do favor de Deus por você. O trono é do favor de Deus, de um Deus que é por você em Cristo. Sabe o que você vai receber desse trono? Não é pedrada, não é dedo em riste te apontando. O que você vai receber de lá é misericórdia. O que eu estou falando, eu só estou ecoando aquilo que está dizendo aqui, o que eu acabei de ler. Você testemunha disso. De lá você recebe misericórdia, de lá você recebe graça. Parece óbvio, né? Do trono da graça vem graça, vem favor, vem amor, vem acolhimento, vem abraço, igual do pai, do filho pródigo, vem beijo. Diz o texto lá que o pai abraçou, barrou pelo pescoço e encheu ele de beijo, sufocou o rapaz de beijo. Esse menino, esse rapaz, esse homem, ele aprendeu uma coisa, que não há lugar melhor do que o braço do pai, que não há lugar melhor do que os beijos do pai. Essa foi a grande disciplina do amor de Deus para ele. Falei, eu vou trocar isso aqui por aquilo lá? Opa, não vou. Eu não vou trocar essa relação de amor, esse entendimento de amor de Deus por um entendimento de outra coisa, por uma vida que só me levou para desgraceira. Eu não vou trocar esses beijos, esses abraços, esse perdão por nada. Você entendeu? Porque a graça não é permissão para o mal, porque ela te convence que o bem é bom, porque ela te convence que o bem te abriga, porque ele te convence que não tem lugar melhor do que o amor de Deus, porque qualquer mal que eu vá fazer é o desentendimento desse amor. Eu procuro para mim a minha própria desgraça. Então, em nome de Jesus, aceita a graça de Deus. Não tem homem nenhum que pode roubar isso de você, tá?
Não tem igreja nenhuma que pode roubar isso de você. Porque às vezes há, sim, pregações, ensinos que vão ensinando para a gente que se a gente não for de um jeito, Deus vai castigar. Em nome de Jesus. Quem creu na graça, primeiro não brinca com ela, faz dela o seu maior valor. Quem creu na graça, abraça a graça como vida. E cria dela uma consciência das coisas de Deus dentro de si, uma gratidão a Deus e vive por gratidão a Deus. Então por isso, em nome de Jesus, abraça o seu sumo sacerdote. Fez você poder entrar no trono da graça, não ficar lá fora, mas entrar e se aproximar do trono da graça com toda a confiança, sem medo, sem perturbações de alma, sem culpa. Vai com confiança, porque Ele já fez por você o sacrifício, através dele mesmo, que te perdoa, para te tornar um ser da graça de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite. Faz-nos compreender e amar o nosso sumo sacerdote chamado Jesus. Como diz aqui, nós temos um sumo sacerdote, Ele é nosso. Ele é nosso. Que adentrou, não o Santo dos Santos, fosse do tabernáculo, fosse da construção do templo, entrou, foi no lugar santo da eternidade, para ser ali a minha, a nossa, de cada um de nós aqui, propiciação dos pecados, para ser o nosso representante. Não levou lá um bode nem um touro, levou-se a si mesmo e se ofereceu a si mesmo como sacrifício em nosso favor, e nos perdoou com perdão eterno. Por isso que não precisa, o ano após ano, como diz Hebreus capítulo 10, ficar entrando no Santo dos Santos a fim de que perdoe. Não, foi uma vez e definitivamente. Por favor, Deus, faz isso entrar no nosso coração e a gente dizer: eu tenho um sumo sacerdote chamado Jesus e creio nele como perdoador dos meus pecados. Por isso eu posso viver nessa vida confiante de que Ele sabe o que eu vivo, e pode se compadecer de mim. Não é um sumo sacerdote que não sabe a mínima de mim, mas se compadece de mim, porque sabe o que eu passei, o que eu passo, o que vivo, porque em tudo Ele foi tentado, em todas as direções e todas as manifestações humanas. Ele sabe o que é isso, porque em tudo Ele foi tentado, sem pecado, sem nunca ter sucumbido ou permitido que a tentação o levasse até o fim, no cometimento do pecado. Mas em tudo Ele foi tentado. Ele sabe o que é a agonia, a dor, a fragilidade de viver nesse mundo, sabe do que sou, sabe do que somos feitos. Obrigado, porque isso possibilita a gente se aproximar do trono de graça com toda a confiança, sem medo, sem desconfiança, sem temor no coração, no sentido de medo, de ser aterrorizado. Mas a gente pode se aproximar desse trono com toda a confiança, porque desse trono nós vamos ter misericórdia, a fim de alcançar misericórdia, porque de lá vem misericórdia, a fim de receber graça, porque de lá vem graça. Faz a gente entender isso, Senhor, para a gente ter uma relação de confiança contigo, não uma relação de medo, uma relação de alegria e não uma relação de obrigações. Tem gente que vive com o Senhor como obrigação, porque se pisar em algum lugar pode ser punido, pode ser castigado, porque desse trono vem castigo. Não, faz tudo com alegria para o Senhor, porque tem alegria de ser teu filho, tem alegria de ser salvo por ti, tem alegria de ser amado por ti. Porque recebeu o abraço como filho pródigo, porque foi beijado como filho pródigo, porque foi abraçado, foi tomado pelo arrobo de um pai amoroso. Por favor, Senhor, que a gente não viva com a culpa
e ser movido por ela, porque há crentes que são movidos pela culpa o tempo todo, e não pela satisfação e alegria de serem perdoados de modo definitivo por Jesus, pois na cruz ele diz: está consumado, está pago, não tem mais o que vocês pagarem, isto é, a dívida está paga. O que a gente vive hoje é a gratidão dos que se sabem amados, salvos por Jesus. Que essa verdade venha tomar conta dos nossos corações, por favor, Senhor. Em nome de Jesus, que Teu Espírito venha tomar conta das nossas mentes e operar a compreensão e o entendimento, o convencimento, a conversão, que só Ele pode dar. Não foram as palavras que disse aqui. Quem convence é Teu Espírito, que pode até usá-las, e que Ele use para entendimento de um Jesus, que é o nosso sumo sacerdote definitivo, total, completo e pleno, que operou o nosso perdão e que nos deu graça e misericórdia. Que assim seja hoje, Senhor, no coração de todos que estamos aqui, todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que a gente terminasse. Não sei se há algum aviso aí que alguém precise me dar. Tem um pedido de oração. Eu só quero lembrar, na próxima terça-feira haverá o Papo Ibacoque com a rapaziada da Ibacoque aqui. Eu vou estar... O Silas pediu que eu estivesse junto dessa vez. Eu vou estar lá também, tentando compartilhar alguma coisa, tentando aprender dos irmãos também. Ministramos e somos ministrados. Essa é o entendimento das coisas de Deus. A pedido do Sérgio, pede para os irmãos Joaquim e André que viajaram ao Ceará. Então vamos orar, Sérgio, pelo Joaquim, pelo André, pelo sobrinho Gatão, que fez aniversário 21/5, mesmo dia que eu. Os gatões nascem dia 21/5. Os aniversariantes da semana, que a gente quer agradecer. Nós temos aí, falei que os gatões nascem dia 21, eu, dia 21, pastor Renato, o Anderson, que é meu cunhado, e minha sogra, um atrás do outro. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esses aniversariantes. Lembrar também, irmãos, das nossas contribuições. Não deixe de contribuir. A gente precisa manter as coisas aqui. Ninguém está fazendo troca e barganha, nem engano. Vocês tenham certeza disso. Então, não esqueçam de ofertar, tá bom? Se você não sabe aí a conta da igreja, procure com a Lidiana, ou procure a própria Lidiana. Se você quiser ofertar diretamente com ela, tenho certeza que todo carinho ela vai estar aí prestes a te ajudar, tá bom? Então, não esquece, a agência da igreja é 0165. Ela está passando, né? Ela está passando aí, não preciso nem falar, está passando aí. Os nossos irmãos ali, o Bruno e o Patrick, estão aí agilizando toda essa parte das nossas comunicações. E não esqueçam também da doação. Nós estamos ajudando famílias, tá bom? Ajudando famílias com doação de alimento. A gente até apareceu uma questão, pessoas que não têm gás e tal, recorra a gente vai fazer o possível para ajudar pessoas. Não adianta a pessoa ter comida e não ter gás, né? Não adianta ter gás e não ter comida e não ter gás. Aí o gás existe exatamente para a gente ajudar. Então quem precisar, se souber que está precisando, nós vamos fazer todo o possível, irmão. Nós estamos aqui servir. O tempo que a gente está nesse mundo é para isso. O propósito nosso é amar as pessoas. E amar é amar de modo prático, de ação. Não é amar da novela das 8, eu te amo porque eu estou sentindo uma coisinha aqui por você. Não. A Bíblia diz para eu amar até o meu inimigo. Eu posso não sentir uma coisinha por ele, mas que eu sei que diante de Deus eu quero o bem dele e vou fazer o bem, até pelo meu inimigo. Quanto mais para as pessoas que, não, graças ao bom Deus, não são nossas inimigas. Que assim seja, tá bom? Vamos orar então e a gente vai finalizar o culto dessa noite. Vamos orar. Bom Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que a gente tem hoje aqui de poder dizer do Senhor.
do amor do Senhor e da graça do Senhor. Obrigado. Porque dizer do Senhor é dizer da graça. Ninguém nesse mundo pode dizer do Senhor se não for o Senhor que é gracioso, que é amor. É desse modo que a gente quer. É desse modo que a gente quer dizer para as pessoas: o Senhor te ama. E ama com amor desmesurado, incalculável. É desse jeito. Por isso Ele quer esse Senhor quer o bem de todos nós, que a gente creia nisso, que aquilo que Ele nos manda viver e fazer é para o nosso bem, por nos amar, como um pai que manda ao filho e diz para o filho coisas que ele não deve fazer, quanto mais o nosso Pai Celestial, que nos ama infinitamente mais. Todo o caminho de Jesus, quando diz para a gente amar, para perdoar, para ser misericordioso, compassivo, bom, não fazer o mal, não praticar o que é ruim, não ser vingativo, não ser excessivo num monte de coisa nessa vida, não praticar a perversidade num monte de coisa. Senhor, que a gente entenda que tudo isso é porque o Senhor quer o nosso bem. É o nosso bem. Que a gente creia nisso. Que essa verdade enche o coração de todos nós. O que o Senhor quer é o bem daqueles que o Senhor criou. O Senhor nos amou de tal maneira, de uma maneira tal, que não é possível nem descrevê-la. Ela só entra como tal. Tal é a impossibilidade de descrição dela. Que a gente creia nesse amor profundo, poderoso, que foi até a última consequência que é Jesus ter morrido por nós numa cruz. Que a gente creia nisso. Abençoe, Deus, essas pessoas que nós falamos aqui. Abençoe esses irmãos do Sérgio, que viajaram para o Ceará. Que o Senhor os acompanhe na ida, que a estada lá seja abençoada, que retorne em paz. Que a sua mão esteja com eles, abençoando, guardando. Abençoe esse sobrinho dele, o Gatão. Que ele seja uma pessoa feliz e que teu evangelho venha entrar no coração dele, que ele venha experimentar um entendimento dessa graça que muda a gente completamente, que muda o eixo da vida da gente, de saber de um Deus que ama ele explosivamente, efusivamente, e que quer o bem dele. Que o Senhor, quando quer que façamos a sua vontade, não é para cortar o nosso barato, é para nos inserir na vida, para fazer a nossa vida cheia de vida. Por favor, Senhor. Obrigado pelos demais aniversariantes, obrigado pela vida do meu cunhado, o Anderson, obrigado pela vida da minha sogra, a Dona Mirinha, que o Senhor lhes conceda muitos anos de vida, que a sua graça repouse sobre eles, que seu amor seja a segurança, o norte, o sentido da vida deles nesse mundo. Em nome de Jesus, por favor. Obrigado por eu também ter feito mais um ano de vida. Obrigado pela misericórdia do Senhor, porque eu sei que é misericórdia. Só isso que me sustenta, Deus. E é nessa misericórdia que quero viver até o fim dela, até o fim da minha vida. Por favor. Abençoe os meus irmãos, abençoe a semana deles. Que seja uma semana rica, abençoada. Uma semana, Deus, em que o Senhor esteja presente em tudo com eles, guardando, abençoando, orientando, protegendo, livrando. É o que pedimos a Ti. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos vós, os que estão aqui, os que estão lá e acolá, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Quarta-feira, às 7h30, estaremos aqui, se Deus quiser. Come